Olá pessoal, o meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começarmos o vídeo já sabem, subscrevam o canal caso não sejam subscritos, deixem o vosso gosto se gostarem deste tipo de conteúdo e partilhem com alguém que achem que pode gostar. Também recordo que na caixa de descrições encontram um link para o meu Trade Stories, para a minha conta do Goodreads e também um link de afiliados Hulk, que não gastam mais por isso se usarem, mas contribuem numa porcentagem que eu posso usar para depois comprar mais livros. Hoje venho então gravar a opinião de 2 livrinhos que não têm assim nada em comum, tirando o facto de foram os primeiros que eu li no mês de fevereiro. E o primeiro então é o Nick e Charlie, da Alice Oseman. Namoro com o Nick Nelson desde os 14 anos. Ele gosta de rugby e de Fórmula 1, de animais, cães em particular, do universo Marvel, do som das canetas de feltro no papel, de chuva, de desenhar nos sapatos, da Disneyland e de minimalismo. Também gosta de mim. Começo então pela informação geral do livro. Este livro foi publicado pela Desrotina em setembro de 2022. Foi traduzido pela Inês Montenegro, que também é a responsável pela tradução da série do Heartstopper. Foi originalmente publicado em 2015. Tem 176 páginas e é um livro de capa mole. Faz parte do universo do Heartstopper, mas não faz parte da série. Faz parte da série Solitaire, que ainda não foi publicada em Portugal à data em que estou a gravar o vídeo. A autora é britânica e este livro está enquadrado principalmente nos géneros romance, LGBT, jovens adultos, contemporâneo, queer, ficção e novela. Comecei e terminei-o no dia 2 de fevereiro e ele contou para o meu TBR Game do mês de fevereiro, pronto, óbvio. Ok, este livro é muito pequenino, como podem ver, não é? E tem a letra bem grande, eu queria vos mostrar aqui só na primeira página para não terem muitos spoilers. Pronto, tem a letra assim, bem grande. Para além disso, depois tem várias imagens ao longo da história. Eu vou fazer assim para vocês terem noção. Pronto, ele tem, apesar de tudo, tem assim algumas imagens. E está subdividido em 6 partes que depois se dividem entre os pontos de vista do Charlie e do Nick. A história centra-se, tal também como o nome indica, não é? Nestas duas personagens, que são então as duas personagens principais da série do Heartstopper. Aqui, contudo, em vez de termos uma novela gráfica, temos mais um livro escrito em prosa, apesar de ter aqui as imagens ao longo do texto. E depois também faço a nota, não é? Para quem não leu Heartstopper, este livro por si só é um spoiler para aquela série, portanto não faz sentido lerem, se calhar, sem lerem o Heartstopper primeiro. Para quem leu o Heartstopper, então este livro vai seguir a linha da história que nós já conhecemos ali da série, não é? Pronto. Agora, se nunca leram Heartstopper e não querem spoilers, eu vou assinalar na caixa de descrições, na barra do vídeo, para poderem saltar essa parte, porque eu realmente não posso falar dele sem vos dar spoilers para a série do Heartstopper. A história começa então no último dia do Nick, no 12º ano. Ele está prestes a ir para a universidade e está muito entusiasmado com essa mudança que vai decorrer na vida dele. E depois temos o Charlie, porque ele, que como é do 11º ano, ainda vai enfrentar um ano completo sem um namorado e então está a sentir-se cada vez mais preocupado com a possibilidade de terem que ter uma relação à distância. À medida que o tempo avança, o relacionamento deles vai atingir um ponto em que ambos se vão questionar se o amor deles é suficientemente forte para sobreviver àquilo que eles vão viver. Voltando aqui para a parte sem spoilers, a história é muito fofa, tal como nós já estamos habituados também pelo Heartstopper, não é? Mas ao mesmo tempo a situação em si é um pouco clichê, não é? Pronto, e não parece ter assim tanta importância face ao que já conhecemos destas personagens, pronto. Pesa bastante, realmente acho que o carinho que nós temos por elas ao ler este livro, porque apesar de não saber exatamente ao mesmo, acho que o nosso carinho pela série e pelas personagens acaba sempre por pesar no nosso julgamento. Ainda assim gostei bastante da leitura e recomendo para os fãs desta personagem apenas, não para se calhar pessoas que nunca tenham lido o Heartstopper, lá está.
Se lerem este livro sem lerem Heartstopper, o que vos vai acontecer provavelmente é que vão sentir que caíram de paraquedas assim para um mundo desconhecido e que não tem contextualização inicial neste livro. Porque efetivamente tem muito pouca contextualização. É assim uma coisa muito basicazinha, portanto vocês depois não vão se sentir perdidos. Dei-lhe um 8.6 em 10 no meu sistema de classificação, o que representa um livro ótimo e que se traduz em 4 estrelas na classificação do Goodreads. Ele também se ri, uma expulsão nervosa de ar. Vocês, é difícil de explicar. É tipo, se fosse preciso apresentar provas para a existência de almas gêmeas, toda a gente vos escolheria aos dois. O segundo livro de que vos trago a opinião é então o Verity, da Colleen Hoover. Um escritor nunca deve ter a audácia de escrever acerca de si próprio, a não ser que esteja disposto a desfazer-se de cada camada de proteção entre a alma do autor e o seu livro. As palavras devem vir das entranhas, rasgando osso e carne à medida que se libertam. Tudo muito feio e honesto e sangrento, e um pouco aterrorizador, mas completamente exposto. Vou começar então pela informação geral do livro. Ele foi publicado pela Top Seller em novembro de 2019, numa edição de capa mole com aquela capa verde, que é a edição que eu tinha inicialmente, mas depois desfiz-me dela porque adquiri esta. Foi republicada então em novembro de 2022, nesta edição especial, em capa dura e com um capítulo exclusivo. A tradução do livro foi feita pela Fernanda Semedo, que também é responsável por traduzir, por exemplo, os serviçais da Catherine Stockett, A Invenção das Asas, de Solomon Kade, Os Despojados, de Ursula K. Le Guin, alguns livros da Nora Roberts e também O Lado Negro da Lua, da Sherilyn Kenyon, por exemplo. Originalmente este livro foi publicado em dezembro de 2018. Nesta edição tem então 352 páginas e, como eu disse, é de capa dura. A autora é americana e este livro foi nomeado para o Goodreads Choice Awards na categoria de romance em 2019. Está enquadrado principalmente nos géneros thriller, romance, mistério, ficção, contemporâneo, suspense e adulto. Li-o pela primeira vez em 2020 e fiz agora a releitura, começando perto das 8 horas do dia 10 e terminei-o às 2 da manhã do dia 11, portanto li-o todo seguidinho. Ele contou para o TBR Game do mês de fevereiro. Este livro originalmente tinha 25 capítulos e foi-lhe acrescentado este capítulo extra em forma de epílogo. O livro foi a estreia da autora com o género thriller. Ela normalmente escreve mais livros do género romance contemporâneo. Sem dúvida que teve imenso sucesso com esta estreia. Precisamente acho que por ser tão diferente do seu género habitual, conseguiu surpreender toda a gente. Pronto. Efetivamente, o livro é para um público adulto, contendo cenas bastante assustadoras, gráficas num certo sentido e sexualmente explícitas também. Lê-se muito facilmente para adultos, não é? Temos isto em conta, sendo apenas difícil de ler. Se tiveres medo, pronto, se tivermos medo, se calhar é difícil ler, pronto. Para mim o difícil foi parar de ler, não é ler o que é difícil, mas pronto. Este livro é contado na perspectiva da Loan Ashley, que é uma escritora que não é muito conhecida, e ela passou por algumas dificuldades familiares que a conduziram a grandes dificuldades financeiras. É nessa altura então que aparece uma proposta de uma editora para que ela termine os 3 livros de uma série de uma escritora de sucesso que ficou incapacitada por causa de um acidente, que é a Verity. Para o poder fazer, a Loan precisa de estudar os livros e apontamentos da autora e, portanto, ela aceita o convite do marido dela para se mudar para a casa deles e, por algum tempo, não é? Apenas para recolher informação para poder escrever então os livros. Na casa está então o Jeremy e o filho e a Verity, que está num estado vegetal. Eles tinham tido mais 2 filhas, 2 meninas gêmeas, que morreram com 6 meses de diferença uma da outra. No escritório, a Loan encontra uma autobiografia da Verity, que é o que dá o mote aqui então a toda a história deste livro, e ela não resiste em ler, pronto. Encontrando nessa autobiografia descrições assim um bocadinho horríveis e arrepiantes, pronto.
Paralelamente, coisas estranhas começam a acontecer na casa. E mais não digo. Quando li este livro pela primeira vez, em 2020, eu lembro-me perfeitamente bem da minha reação. Lembro-me de ter sentado e de ter lido de forma compulsiva até o terminar, sendo que demorei mais ou menos cerca de 6 horas. Não fiz pausas para ir à casa de banho, nem para comer, nem para coisíssima nenhuma. Fiz sim pausas para me levantar e me sentir frustrada e estar ali a andar porque nem uma tontinha. Eu disse pronto. Lembro-me de inicialmente estar mesmo realmente muito entusiasmada, mas à medida que fui avançando fiquei gradualmente mais arrepiada, enojada, confusa. Eu já estava a duvidar de tudo e todos e acho que foi um daqueles livros que realmente impactam o leitor nesse sentido, que nos fazem sentir tanta coisa. Quando terminei eu só consegui pensar que livro. A sensação foi quase como ver um filme de terror, mas daqueles bons, estão a ver? As personagens deixam-nos com os cabelos em pé, não é? Por vários motivos, e o plot está escrito assim de uma forma espetacular. Pronto. Nesta releitura estava muito receosa de achar menos entusiasmante do que nas minhas memórias, não é? Do que nas minhas expectativas. E claro, estava muito receosa com o extra, não é? Que eu ia ler. A minha experiência, contudo, foi muito semelhante. Pronto, demorei mais ou menos o mesmo tempo a ler e só descansei quando terminei, apesar de já saber a história, mas o que é que eu hei de fazer? Amei tanto como da primeira vez, pronto. Tentei encontrar pistas para os acontecimentos futuros e, sinceramente, acho que estava aqui desde o início. Nós é que não quisemos ver, está bem? Estava aqui. Relativamente ao extra, é assim, ele definitivamente não era necessário, pronto, ele foi escrito mesmo pela escritora mesmo, acho que para dar aqui uma decisão da parte dela em termos de time manuscrito e time carta, pronto. Eu acho que, se calhar para algumas pessoas veio trazer ainda mais questões e mais intrigas e faz com que a leitura termine numa sensação de desespero, angústia, pronto, é assim uma sensação muito horrível. Mas sim, acho que veio dar resposta à situação de Tim Carter e Tim Manuscrito. Eu gostei, pronto, porque considerei que foi um final muito sádico e, portanto, gostei. Mas acho que, sinceramente, vai desiludir muita gente e se calhar há muita gente que não vai gostar. Pronto, eu gostei, mas isso sou eu. Para mim, a conclusão final é que este livro vai mais uma vez assombrar-me aqui durante uns tempos. Dei-lhe 9.6 em 10 no meu sistema de classificação e o que representa um livro excelente e que se traduz em 5 estrelas na classificação do Goodreads. Descubra o que ama e deixe que isso o mate, Charles Bukowski. E isto tem muito impacto aqui para esta leitura. E foi isto, pessoal. Espero que tenham gostado. Digam-me se já leram algum destes livros ou se querem ler. Já agora, quem leu o Verity com o capítulo extra, digam-me o que é que acharam. Mas cuidado com os spoilers, pessoal. Cuidado. E isto. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!